A graça e a paz do Senhor, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Jo. Desejo que todos estejam bem. Desejo compartilhar essa palavra que com certeza fará algo maravilhoso da parte do Senhor na sua vida, no seu coração. E eu desde já quero agradecer aos apóstolos Hélio e Graça Moraes por essa rica oportunidade, aos nossos pastores que são coordenadores da Escola Bíblica, pastor Flaviano e pastora Edma Sotero. Agradeço pela rica oportunidade. Eu quero agradecer também ao Senhor, porque nós estamos aqui ainda em pandemia, vivendo esse pós-pandemia, ainda com muito otimismo e muita segurança, né? Porque precisamos continuar nos cuidando e etc. Mas estamos compartilhando da palavra. Então estamos vivendo um tempo novo de compartilhar online, mas ainda é a palavra de Deus e é assim que a gente vai continuar, né? Compartilhando a palavra, vivendo a palavra, independente de não estarmos reunidos no domingo de manhã, né? Quero dizer também que sou esposa do pastor Luciano Lourenço Temorim, nós somos pastores aqui em Benedito Bentes. Para quem não me conhece, eu volto a dizer, eu sou a pastora João. Eu quero compartilhar um texto que está em Mateus, capítulo 15, verso 21, um texto muito conhecido por nós, aquela passagem da mulher cananeia, né? Encontra com Jesus e vai pedir um milagre para a sua filha. Diz assim no capítulo 15 de Mateus, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro, e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23 diz: ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor. Queremos, em nome de Jesus Cristo, deixá-la, Senhor, frutificar em nosso coração, ela permanecer em nós, em nome de Jesus, para que possamos, no nome de Jesus Cristo, nos manter firmes e inabaláveis diante das dificuldades. Porque nós reconhecemos que é a tua palavra, Senhor, através da ação do Espírito Santo, que vai nos manter de pé nesses dias tão difíceis que estamos vivendo e ainda aqueles que virão, Senhor, que antecedem a tua vinda. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Queridos, nós vemos aqui uma passagem que é conhecida, que todo mundo sabe bem, sabe de cor, mas vemos atitudes dessa mulher que nem todo filho de Deus, nem todo cristão consegue ter. Então, essa mulher, a Bíblia já fala aqui, a princípio, que ela era cananeia, ou seja, ela não era judia, ela não era do povo de Deus, ela não tinha conhecimento da lei, ela não conhecia os mandamentos, ela não tinha, como eu posso dizer, experiência nenhuma com Cristo, ela não conhecia Jesus, não fez parte das pessoas que o conheceram, que andou com ele, ou seja, ela era alguém estranha, tanto para o Senhor. Era alguém que não tinha conhecimento da lei, não conhecia a lei mosaica, não sabia dos mandamentos. Mas ao ver Jesus, né, ao se encontrar com Jesus, aqui, versículo 22, ele vai dizer na parte B, que ela clamou ao Senhor, reconhecendo quem ele é, quem ele era naquele caso.
é tremendo a gente entender isso, porque assim, aquela mulher, ela não chegou diante do Senhor com irreverência, não. Ela chegou reverenciando quem Ele é. Ela disse, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ela chegou reconhecendo que ele era filho de Davi, que ele era a raiz de Davi, que ele era a descendência perpétua de Davi. Ela chegou reconhecendo o seu senhorio. Ela chegou reconhecendo quem ele era, com reverência. Então, existem atitudes aqui que essa mulher teve que, infelizmente, nem todo cristão hoje tem e nem todo filho de Deus, né? Porque aquele que nasceu de novo é filho e nem todo filho de Deus que tem a paternidade do Pai, que recebeu, como diz João, capítulo 1, que recebeu o poder de ser filho, tem diante das adversidades. Ela estava passando por uma adversidade, sua filha estava endemoniada, ela reconheceu isso e ao chegar diante do Senhor, ela, a primeira coisa, reverenciou ele. Ela reconheceu quem ele era. Nós precisamos entender isso. Precisamos nos achegar ao Senhor, mesmo sendo nosso Pai, mesmo sendo nosso Deus, sendo nosso Senhor, reverenciando Ele, reconhecendo quem Ele é. Tem pessoas hoje que chegam dentro do Senhor de qualquer jeito, falam de qualquer maneira, como se Deus fosse um empregado, como se Deus fosse alguém que tem que fazer o que a gente quer. E ela chegou reverenciando, reconhecendo quem Deus é, quem Jesus era. Amém? Outra coisa que a gente vê aqui, logo assim que o Senhor, que ela fala com o Senhor, chamando ele de filho de Davi, pedindo que ele tivesse compaixão dela, e ela relata o problema que ela está vivendo. Ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela consegue, mesmo sem conhecer a lei, mesmo sem conhecer o evangelho, mesmo sem conhecer o próprio Jesus, ela consegue reconhecer que o problema da filha dela são demônios, né? Ela tem esse discernimento. Quando chega aqui no versículo 23, diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus ouviu aquela situação, aquele grito, aquele clamor, aquele pedido de socorro, ouviu aquele relato, mas ele não respondeu nada. Ele não deu palavra alguma para ela. Ou seja, Jesus silenciou. E muitos de nós não conseguimos lidar com isso. De clamar algo ao Senhor, de pedir algo ao Senhor e o Senhor silenciar. Muitos de nós desistem naquela primeira etapa. Quando não houve a resposta, ou quando demora a resposta de vir, ou quando o Senhor decide não responder, por algum motivo, por estar fazendo algo melhor, algo maior, muitos de nós decidimos parar. Aqui está a segunda lição. Aqui, quando Jesus ele não dá resposta nenhuma a essa mulher, versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Além de Jesus não responder nada, os discípulos ainda foram ali diante dele e disseram assim, Senhor, despede-a. Senhor, olha, despista ela logo, libera ela, porque ela vem atrás de nós, gritando. Ela vai ficar clamando aqui atrás de nós. Vai ficar aqui, não vai parar. Versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De fato, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel, né? Mas veja como a persistência, o posicionamento daquela mulher fez diferença na sua vida. E quando, no versículo 25, ela, porém, veio, né, eu acho que foi o momento onde ela esteve mais próxima dele, e o adorou,
dizendo: socorre-me. Queridos, olha que coisa tremenda isso aqui. Essa mulher era cananeia. Era uma mulher que não tinha parte com os judeus, não tinha linhagem, né? E não tinha conhecimento da lei, não tinha conhecimento dos mandamentos, não tinha experiência com Deus, não conhecia o Deus de Israel. Mas ela estava com um problema muito difícil de resolver e ela sabia que não tinha solução diante dos homens. Só Jesus poderia resolver. E ela decide ir ao encontro de Jesus. Jesus estava saindo de um lugar ao outro quando se encontra com ela. Ela com certeza está indo, né, ao encontro de Jesus. E é interessante a gente entender que ela desejava receber esse milagre, ela precisava dessa resposta e ela foi em busca dela, da sua resposta, do seu milagre. Quando ela chega diante da pessoa que pode operar um milagre e começa a clamar e reconhece ele, a sua autoridade, o seu senhorio, e coloca diante dele o seu problema, a sua dificuldade, a sua necessidade, e ela não é respondida, aquela mulher não desiste ali. Primeiro, ela reconheceu quem ele era. Ela foi em busca dele. Segundo, reconheceu quem ele era. Terceiro, quando ele não deu palavra alguma, muitos de nós talvez dissessem: não, você não é Jesus. Com certeza você ia me dar atenção, ia me ouvir, ia falar comigo. Mas Jesus nem falou com ela. Jesus não deu palavra nenhuma a ela. Jesus deu para ela como resposta o seu silêncio. E ainda assim a palavra diz, quando os discípulos veem aquela situação, fala: Senhor, despede ela vai vir gritando atrás de nós. Então perceba que nesse momento, alguém que poderia ajudar, aparentemente não ajuda. Fica em silêncio e ele diz aos seus discípulos: não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para ela, eu não vim para fazer nada para ela, eu vim com o propósito de atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 26, no 25, ela porém veio e o adorou. Ou seja, mesmo enfrentando o silêncio do Senhor Jesus, mesmo enfrentando a indiferença dos discípulos, ela veio e o adorou. Mesmo Jesus não tendo dado atenção a ela, não tendo dado resposta à sua necessidade, à sua petição, ela veio e o adorou. E isso é tremendo. Porque mesmo assim, mesmo num cenário onde não há resposta, onde não há disponibilidade de milagre, ela ainda o adora. Ela o adora e após ela o adorar, agora é Jesus quem diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E ainda assim, depois de adorá-lo, depois que ele fala isso, que não é bom pegar o pão daqueles que realmente merecem receber, vamos dizer assim, entre aspas, daqueles pelo qual ele foi enviado para fazer, para trabalhar, para entregar aquela obra, aquele pão, ele diz assim: não é bom pegar o pão, não é bom. Ele está dizendo assim: não é bom. Como é que eu posso dizer? Desviar o propósito, digamos assim. Não é bom desviar o propósito original pelo qual eu fui enviado. Aí ele fala aqui, aí ela fala, perdão, versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, ela confirmou que realmente não era bom ele desviar o propósito pelo qual ele tinha sido chamado. Ela: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela se humilhou diante do Senhor. Ela disse: não tem problema, Senhor, não tem problema. Se o Senhor não puder me dar um pão inteiro, eu como as migalhas. Irmãos, isso é tremendo.
Adorar no meio do silêncio, adorar na ausência de resposta, adorar na ausência de milagres e permanecer firme no propósito pelo qual você está buscando o Senhor. Ela estava buscando o Senhor pelo propósito da cura da sua filha. E ela permaneceu firme nesse propósito. Quantos de nós deixamos o Senhor, deixamos a igreja, deixamos a comunidade, deixamos a vida cristã, porque não temos as respostas que queremos, porque não recebemos o que desejamos e achamos que Deus não me ouviu, Deus não me ama, e pensamos tantas outras coisas. Essa mulher recebendo silêncio, essa mulher recebendo talvez um talvez de Jesus, né? Talvez eu não possa fazer isso por você. Como ele diz aqui, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E essa mulher, mais uma vez, se humilha e diz: Senhor, sim, Senhor, tudo bem, eu reconheço isso. Mas eu também digo que eu não tenho problema de eu comer as migalhas dos pães que caem na mesa, que caem da mesa. Ou seja, Senhor, não tem problema nenhum eu comer a migalha que o Senhor me der. O importante é o Senhor me dar. Veja, queridos, ela não era filha de Deus. Ela não tinha conhecimento da lei. Mas ela reverenciou Jesus. Foi ao encontro dele. Quando ela recebeu o silêncio, ela permaneceu ali. Permaneceu chamando, permaneceu clamando. Quando Jesus disse que não era bom desviar o propósito pelo qual ele tinha vindo, ela disse: tudo bem, Senhor, mas me dê só um pouquinho. Entenda que a humildade, a fé e a perseverança do coração daquela mulher fez toda a diferença. Quantos de nós não queremos perseverar em meio a situações difíceis e queremos desistir da nossa caminhada, da jornada pelo qual o Senhor nos propôs? Querido, olha, essa palavra está nos encorajando a não desistir, a perseverar. Se ela não era filha, ela alcançou por causa da sua fé, da sua adoração, da sua persistência, da sua confiança no Senhor, quanto mais nós que somos filhos. Quanto mais nós, como diz João 1, que foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus, mas todo aquele que o recebeu, foi dado o poder de sermos filhos de Deus. Quanto mais a nós que somos filhos, que fazemos parte da mesa do Pai. Então que essa palavra ela gere desejo no seu coração de permanecer no Senhor, de prosseguir, de prevalecer, de perseverar. Irmãos, os dias são maus. E a Bíblia diz lá em João 15, Jesus está falando naquela passagem quando ele diz que ele é a videira. Ele diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres ao Pai e Ele vos dará. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor Jesus. Porque só em Jesus é que iremos alcançar a grande promessa do dia do Senhor, de estarmos com Ele eternamente. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Persista como essa mulher. Persevere como essa mulher. Reverencie Jesus como essa mulher. Reconheça-o como essa mulher. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Perceba o quanto ele é bom, mesmo em meio a tantas dificuldades que você pode estar enfrentando hoje. O Senhor é bom e Ele permanece para sempre. Ele é imutável, nele não há sombra nem mudança de variação. Se o Senhor não lhe respondeu hoje, não quer dizer que Ele não vai lhe responder nunca. Persevere, não desista, em nome de Jesus. Que o Senhor lhe abençoe, é o que eu desejo. E abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, queridos. Fica com Deus, em nome de Jesus.